Olá a todos. Obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente hoje, procurando conhecer um pouco mais sobre o nosso curso da formação desse profissional tão importante que é o farmacêutico, que tem mais de 70 possíveis áreas de atuação como profissional. E hoje nós vamos estar falando sobre mais uma delas, que é a atuação do farmacêutico em diferentes áreas da toxicologia, que é o que vocês vão conhecer hoje. E eu tenho aqui comigo hoje a professora Luzane Antunes, junto comigo, a professora Daniele e a pesquisadora de pós-doutorado, Fernanda. Eu sou o professor Jonas, todos nós atuamos em algumas dessas áreas da toxicologia e vai ser uma imensa satisfação compartilhar essa área de atuação tão importante para o farmacêutico junto com você. Desde já, você pode compartilhar suas dúvidas aí para que a gente possa conversar um pouquinho com vocês depois. E eu vou começar, então, abrindo o espaço para a professora Daniele compartilhar com a gente um pouco esse conhecimento. Daniele, por favor, desde já agradeço a sua participação com a gente. Eu que agradeço, Jonas, agradeço você, agradeço a universidade pela oportunidade de estar aqui apresentando a área mais interessante da farmácia. Vocês vão ver que é uma área muito interessante, que está no nosso cotidiano. Eu sou a professora Daniele, trabalho com toxicologia já há bastante tempo, e o que eu queria mostrar para vocês, aliás, antes, queria dar boas-vindas a todos aqui na nossa discussão sobre toxicologia. E eu queria falar um pouco com vocês sobre a área de atuação, né? Como é que o profissional farmacêutico pode atuar nessa área da toxicologia. Mas vamos ver primeiro, muito rapidamente, o que é a toxicologia. Então, a toxicologia é uma ciência que estuda os efeitos nocivos, efeitos adversos, decorrentes das interações de substâncias químicas com organismos vivos. Então, o primeiro princípio básico da toxicologia é que a gente estuda efeitos nocivos decorrentes da interação com substância química. Então, tudo que faz parte, né, de possíveis efeitos relacionados à exposição à substância química é escopo da toxicologia. E é essa área que a gente atua. E outra coisa importante é que a toxicologia também está muito preocupada com organismos vivos, não só humanos, mas como não humanos também. Então, faz parte do nosso foco de estudo, não só a saúde humana, mas a saúde ambiental também, que é uma das áreas que tem atraído bastante atenção de profissionais da área farmacêutica. Bom, só para contextualizar um pouco, para vocês terem uma ideia de como é importante a toxicologia no nosso cotidiano, talvez um dos eventos que mais tenha mais tenha sido divulgado, né, sobre uma intoxicação recente, foi o caso lá da cervejaria Baker, que começou lá com a cerveja Belo Horizontina e depois acabou se detectando o mesmo problema de intoxicação em outros lotes, né, com o consumo de outros lotes da mesma empresa. Então, recentemente, infelizmente, faleceu uma das últimas vítimas, né, que faleceu agora em julho desse ano. Foi um senhor que ficou internado por 6 meses, já estava em estado já estava em coma, já fazia algum tempo, e tudo isso decorrente da exposição a uma substância química que era um contaminante da cerveja, desses lotes de cerveja. Então, vejam que a intoxicação, né, a possível intoxicação, a exposição à substância química, ela está no nosso entorno, né? Então, a gente convive com substâncias químicas o tempo inteiro na nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, desde o momento que a gente usa uma substância, um cosmético, ou expõe ao ar contaminado, enfim, a gente tem exposição a substâncias químicas ao longo da vida inteira. E cabe ao toxicologista buscar formas seguras de usar a substância química. Não é nosso interesse que a gente pare de usar substâncias químicas, porque com a nossa qualidade de vida atual, a gente já não consegue mais viver sem a exposição. Então, a nossa ideia é uma exposição, já que ela precisa existir, que seja segura. Então, para vocês terem uma ideia como é que o farmacêutico poderia trabalhar, existe uma classificação das ocupações farmacêuticas na área da toxicologia, que é o nosso Conselho Federal de Farmácia que dispõe sobre isso. Então, o farmacêutico pode trabalhar na toxicologia desde a análise de solo, como criminalista, como na toxicologia analítica, na clínica, na toxicologia de alimentos, cosméticos, na veterinária, na toxicologia forense, que talvez seja uma das áreas que mais chame a atenção de vocês, a toxicologia experimental, que visa conhecer os mecanismos de ação,
na toxicologia de emergência, caso aconteça uma intoxicação, e a toxicologia de medicamentos, obviamente, que é a nossa, né, é a nossa praia, né, o farmacêutico, né, a praia do farmacêutico é medicamento. Bom, então são essas as áreas que vocês vão estudar na toxicologia quando vocês estiverem no curso de farmácia, lá para o final do curso de farmácia. Então, a gente estuda a toxicologia ambiental, a social, a medicamentos, ocupacional, a toxinologia, que é uma área um pouco mais específica, e a toxicologia de alimentos. Para vocês terem uma ideia, eu vou passar rapidamente em cada uma delas, para vocês conhecerem um pouco e ver como é que vocês podem trabalhar. Então, na toxicologia ambiental, é uma área, né, a toxicologia ambiental é a área da toxicologia que estuda os efeitos nocivos de poluentes químicos ambientais. Lembrando que a gente está falando de substâncias químicas. Então, a gente não está falando de coliformes fecais, totais, não, isso é parte da microbiologia. Então, na área ambiental, a gente tem exposição a diversos poluentes que são lançados tanto por via antropogênica, ou seja, gerado pela própria ação humana, mas também por poluentes que chegam à atmosfera por ações naturais. E a gente também estuda quais são as medidas preventivas e as formas de recuperação do ambiente quando, né, aconteceu o lançamento. Os farmacêuticos podem trabalhar em órgãos públicos e empresas privadas de consultoria e de controle ambiental. Inclusive, dentro da Anvisa, tem uma área de controle ambiental. Tem os órgãos de controle, como a CETESB, né, que é uma regional, né, é um órgão regional, é um órgão do Estado de São Paulo, o IBAMA, que é o órgão nacional, e também em consultorias de controle ambiental. E uma coisa que todo mundo gosta de saber, quanto posso ganhar? Então, é uma área que tem uma remuneração bastante interessante, chegando, dependendo do estágio da carreira, podendo chegar até R$ 8.700, dependendo do cargo que ocupa nessa área. Então, para vocês só terem uma ideia da importância da toxicologia ambiental, vocês já devem ter ouvido falar isso, né, que Cubatão, na Baixada Santista, foi já considerado, na verdade, aqui está escrito como o município mais poluído do Brasil, foi, né, o município mais poluído do Brasil, mas não foi só do Brasil. A Organização Mundial da Saúde chegou a classificar a cidade de Cubatão como a cidade mais poluída do mundo. Então, foi na década de 70 que existia um intenso lançamento de poluentes, e com a ajuda de órgãos de controle ambiental, a cidade de Cubatão perdeu essa classificação horrível e acabou se tornando uma cidade menos poluída. Agora, mais de 3 décadas depois, né, como era chamado, né, era chamado de o Vale da Morte, agora a cidade de Cubatão, infelizmente, teve que voltar a se preocupar com a área, né, com a poluição. Mas agora está sendo um controle, né, um controle interessante que está sendo feito, e a cidade está voltando a ter níveis aceitáveis de poluição. Uma outra área interessante é a toxicologia social, e que tem uma forte ênfase do aspecto forense, que é o aspecto da ação legal, né, criminal, mas o aspecto forense encaixa em todas as áreas da toxicologia. E a toxicologia social, ela estuda os efeitos nocivos do uso não médico e não terapêutico de fármacos e drogas. Então, é nessa área que a gente faz a identificação de substâncias lícitas e ilícitas em matrizes biológicas, muitas vezes, na maioria das vezes, para fins forenses, ou seja, para ações criminais. Então, vocês podem trabalhar em laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, que são credenciados pelo governo, né, com autorização para esse tipo de análise, e nas polícias científicas, né, cada estado tem a sua polícia científica, além da Polícia Federal, que também tem a sua polícia científica. Então, vocês podem trabalhar em laboratórios de controle de dopagem, que é uma outra área bastante interessante da toxicologia social, na Polícia Científica dos Estados e na Polícia Científica da Polícia Federal. E, obviamente, o salário é muito interessante, talvez uma das áreas que mais chame a atenção dos farmacêuticos, por causa do salário, né, que se pode atingir, dependendo do cargo e do tempo de atuação. Então, na Polícia Federal, pode chegar a um salário de quase R$24 mil. A toxicologia social e forense, então, o perito, né, faz parte da rotina, cenas de crime, né, tanto como simulações, como cenas reais de crime, e as análises, né, que a gente costuma ver nesses programas de, né, CSI e outros programas relacionados. E uma coisa muito interessante, um dado interessantíssimo, é que 17% dos peritos criminais no Brasil são farmacêuticos ou bioquímicos.
Então, vejam que quase 20% de todos os peritos criminais de todas as áreas da perícia no Brasil são farmacêuticos. Uma outra área interessante de trabalho é a toxicologia ocupacional, que é aquela área que estuda os princípios e métodos de identificação, análise e mecanismo de ação das substâncias químicas presentes nos processos produtivos, ou seja, no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não é a mesma coisa do macroambiente, né, da toxicologia ambiental. É um ambiente ocupacional, né, o confinado dentro de uma empresa, por exemplo. Tentando, então, tem como função a prevenção e tratamento de efeitos tóxicos no trabalhador exposto. Então, vocês podem trabalhar nas próprias indústrias, dentro da indústria, fazendo controle ocupacional, né, da saúde do trabalhador, em laboratórios de análises clínicas e toxicológicas e empresas de consultoria. E também existe um órgão do Ministério do Trabalho, né, que é a Fundacentro, o órgão de controle ocupacional é a Fundacentro, localizada em São Paulo, que também emprega vários farmacêuticos. O salário, então, varia de 1.800 a 3.200, de acordo com a ocupação e o cargo nessas empresas e nessas outras áreas de atuação. Na toxicologia ocupacional, então, faz parte da rotina do farmacêutico, principalmente as análises de sangue e de urina do trabalhador, para acompanhar a exposição, para ver se a exposição está no nível aceitável e seguro, ou se passou de um determinado limite e o trabalhador deve ser afastado daquela função que ele está levando a uma possível intoxicação, né? Então, trabalha muito com prevenção. A toxinologia é uma área específica da toxicologia que trabalha com os venenos produzidos por glândulas de animais, como, por exemplo, venenos de abelhas, venenos de cobras, né, de serpentes em geral, de escorpiões, aranhas, sapos. Então, é uma área que atua utilizando essas misturas complexas produzidas pelos animais, tanto para prevenir, né, para tratar os envenenamentos, né, os acidentes, mas também utilizando as substâncias químicas presentes nessas secreções, a favor da toxicologia e da farmácia, inclusive. Então, vejam que nessa imagem que eu coloquei para vocês, os pesquisadores brasileiros criam o soro antiveneno de abelhas, né? Todo mundo sabe que o ataque de abelha para uma pessoa alérgica é bastante grave, então foi criado com base no veneno da abelha, o tratamento antiveneno por pesquisadores brasileiros. A toxinologia, então, é a ciência que estuda as toxinas produzidas por animais, plantas e micro-organismos. Vocês podem trabalhar em institutos de pesquisa, como o Instituto Butantan, o Instituto Oswaldo Cruz, né, que é a Fiocruz. E como analista no Butantan, né, que foi para um exemplo de o valor do salário, então vai desde o analista até o supervisor, então variando de 3.700 a 6.200, 150 no supervisor lá no Instituto Butantan. A toxicologia de alimentos já é uma área que estuda a presença de substâncias tóxicas em alimentos, sejam de origem natural ou sintética, inerentes ou adicionadas ao alimento, e determina que condições os alimentos podem ser ingeridos sem causar danos ao organismo. Principalmente nessa área, atua muito na indústria de alimentos, né, os alimentos industrializados, que têm que ser seguros para a ingestão diária. Então, vocês podem trabalhar na própria indústria de alimentos e em órgãos de fiscalização de alimentos, como a própria Anvisa e os laboratórios, né, relacionados ao Ministério, que é, por exemplo, o Lanagro. Então, a gente tem um valor, né, de um salário variando de cerca de R$2.000 até quase R$4.000. E a toxicologia de medicamentos, que é uma outra área de atuação importantíssima para o farmacêutico, né, porque, afinal de contas, é a nossa área de atuação, e eu vou deixar essa parte para a minha colega Fernanda Moreira, para falar com vocês, que é a área dela de atuação. Obrigada, fica com você. Obrigada, Daniele. Então, como a Dani disse, eu atuo nessa área de toxicologia de medicamentos, então vou trazer um pouco sobre a área de atuação e finalizar mostrando um pouco sobre a minha pesquisa aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Então, segundo o Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Campinas, aproximadamente 33% dos casos de intoxicação decorrem de medicamentos. Então, o toxicologista ele vai ser bastante importante
nessa área de identificação e prevenção de intoxicações por medicamentos. Então, na toxicologia de medicamentos, a gente vai estudar as reações adversas decorrentes tanto de doses terapêuticas, ou seja, aquelas doses usuais empregadas no tratamento do paciente, bem como intoxicações resultantes, então, de doses excessivas, seja por um uso inadequado ou acidental, né, na tomada do medicamento, ou também devido à suscetibilidade individual. O que seria isso? Hoje, sabe-se que muitos fármacos, indivíduos podem responder, serem mais sensíveis ou não a determinados fármacos, e com isso eles podem ter reações adversas inesperadas. Então, na toxicologia de medicamentos, o profissional ele pode trabalhar tanto em hospitais quanto órgãos públicos que controlam a qualidade de medicamentos. Então, exemplos são centros toxicológicos, hospitais, a própria Anvisa. E o salário, ele pode chegar, por exemplo, até mais de R$10.000, num cargo, por exemplo, da Anvisa, né, que no caso é necessário concurso público, mas pode, então, chegar a esse valor, o salário. Então, faz parte da rotina, desde o pessoal que trabalha na Anvisa, regulando medicamentos, aprovação de medicamentos de acordo com os dados toxicológicos, a parte laboratorial, então, determinando a concentração de medicamentos nas amostras biológicas, então, para verificar se aquela dose, se aquela concentração, ela é tóxica ou não. Aqui tem a parte genética, então, hoje sabe-se que muitos indivíduos, eles respondem de forma a ter, por exemplo, reações adversas, e isso decorre do seu componente genético. E, finalmente, o trabalho no hospital, então, objetivando o melhor tratamento para o paciente. Então, uma parte da toxicologia de medicamentos é o chamado controle terapêutico. Então, ele é feito para alguns medicamentos, não são para todos. São para aqueles que, geralmente, a dose benéfica, né, a dose terapêutica, é muito próxima da dose tóxica. Então, nesse paciente, por exemplo, a gente pode ver o paciente iniciou o tratamento com medicamento, mas ou ele não apresenta efeitos, ou ele apresenta efeitos tóxicos. Então, o que pode ser feito? A gente pode coletar uma amostra de sangue desse paciente, levar para o laboratório, então, o farmacêutico, toxicologista, ele vai estar atuando nessa área. Então, no laboratório, ele vai determinar a quantidade daquele medicamento no sangue do paciente, e a partir disso, vai haver uma interpretação desse resultado, avaliando a concentração do medicamento. Então, junto com a equipe médica, vai ser feita uma avaliação clínica e, se necessário, o ajuste de dose do medicamento para aquele paciente específico. Então, por exemplo, um medicamento que está causando efeitos tóxicos, pode ser necessário uma redução na dose para obter, então, os efeitos benéficos e reduzir a incidência de efeitos tóxicos. Com isso, obtém-se o tratamento personalizado para este paciente. Então, essa é uma área da toxicologia de medicamentos. Outra área bastante interessante é no desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Então, o toxicologista, ele vai atuar nas fases de desenvolvimento de um novo fármaco e vacina. Então, hoje a gente tem essa grande preocupação, né, da desenvolvimento de uma vacina para o Covid-19, então os toxicologistas farmacêuticos, eles atuam nessa área. Então, temos várias fases de desenvolvimento de um novo
de uma nova vacina. Então, atualmente, existem 142 vacinas em desenvolvimento que estão na etapa pré-clínica, inclusive duas vacinas brasileiras. Então, nessa fase pré-clínica, que é a primeira fase de desenvolvimento de uma vacina, são feitos testes em animais com o objetivo de determinar efeitos tóxicos, saber que dose que pode ser utilizada, ser extrapolada para o estudo em humanos. Então, essa fase é bastante exaustiva, tem bastante testes que são necessários, então, para dar segurança para partir para estudos em humanos. Então, hoje existem 31 vacinas em desenvolvimento que estão sendo estudadas em humanos. Então, já passou para essa fase pré-clínica e o toxicologista também vai atuar nessas fases com o objetivo de segurança daqueles pacientes que estão sendo testados. E, finalmente, eu trouxe aqui um pouco sobre minha pesquisa aqui na faculdade. Então, eu atuo em uso de medicamentos em grávidas. Então, por que eu escolhi essa área dentro da toxicologia? Então, quando um novo medicamento ele é lançado, são feitos vários testes, como eu mostrei no slide anterior, em humanos, mas algumas populações, chamadas populações especiais, elas são excluídas desses estudos. Então, por exemplo, grávidas, idosos, crianças. Mas essas populações também precisam receber medicamentos para várias patologias. Então, eu escolhi estudar medicamentos em grávidas, visando, então, a segurança do uso de medicamentos tanto para a mãe quanto para o feto. Por quê? A placenta, ela protege o feto, mas ela não é totalmente impermeável. Então, algumas substâncias podem passar em menor ou maior grau para o feto, né? Inclusive medicamentos. Então, por exemplo, eu estudo medicamentos usados para tratamento do HIV. Hoje, os medicamentos antirretrovirais usados no HIV, se usados durante a gravidez, eles vão reduzir a transmissão vertical do HIV, ou seja, a transmissão da mãe para o bebê, de 40% para menos de 1%. Então, é uma população que necessita do uso de medicamentos, mas a gente precisa saber da segurança dessa mãe e desse bebê durante o tratamento. Então, aqui tem uma figura que mostra a pesquisa que eu faço. Então, durante o parto, eu acompanho o parto e faço coleta de cordão de uma amostra de sangue da mãe e uma amostra de sangue do cordão umbilical para saber o quanto do medicamento passa para o bebê. Então, visando a segurança do bebê e da mãe. Pode passar. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa live. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Eu estou aqui há quase 10 anos trabalhando, então, com pesquisa. E gostaria de finalizar falando para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre a nossa faculdade, seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e a gente deixa aberto para perguntas. Obrigada. Excelente, Fernanda, Daniele, obrigado por compartilhar aí as possibilidades do farmacêutico na área de psicologia. Nós abrimos o espaço para perguntas agora, e temos uma pergunta aqui da Camila, que eu vou ler para vocês. Eu peço para a Daniele começar a responder. Se a Fernanda se sentir à vontade, tiver algum comentário adicional, fique à vontade, tá bom? A pergunta é da Camila. Então, a toxicologia pode ser voltada tanto para o ambiente hospitalar quanto para o laboratorial? Pode. Quem que perguntou? Camila?
Camila. Então, Camila, pode. O farmacêutico pode. Uma das áreas de atuação do farmacêutico é na farmácia hospitalar. E aí cabe ao farmacêutico, com a formação na toxicologia, né, o farmacêutico toxicologista, prevenir danos no paciente, tanto no nível hospitalar quanto em laboratório. No laboratório, o que cabe ao farmacêutico? Fazer as análises de sangue, de urina e de outras matrizes, não só essas duas que a gente utiliza, para detectar a substância química, quanto tem da substância química, e talvez sugerir um possível tratamento, caso seja objeto de uma intoxicação. Naquele caso que eu falei para vocês lá da toxicologia ocupacional, aí caberia o farmacêutico avaliar quanto que tem da substância química no organismo do trabalhador, isso lá no laboratório, e para propor uma estratégia, ou ele pode continuar naquela função, ou de repente ser afastado da função. Nível hospitalar, então a gente pode fazer isso que a Fernanda falou, de fazer uma individualização na dose, em alguns casos de substâncias mais tóxicas, uma janela terapêutica mais estreita, ou em casos também, que talvez você já tenha ouvido falar, de intoxicações de emergência, em que a pessoa é atendida no hospital, né, no pronto-socorro, no hospital, e anexo aos hospitais, alguns hospitais, em São Paulo, no Jabaquara, por exemplo, tem isso, existe um laboratório de análises toxicológicas que atua junto com a emergência. Então, é retirada uma amostra daquele paciente para avaliar qual foi o objeto de intoxicação, qual substância está levando aqueles efeitos, para que o médico consiga fazer um tratamento antidotal, ou seja, aplicar o antídoto específico para aquela substância em questão. Então, tem sim atuação do farmacêutico dentro do hospital e também no laboratório. Excelente. Fernanda, você tem algum comentário? Não, acho que a Dani respondeu bem. Sânia, quer participar com a gente? Tem uma adicional aí? Bom, primeiramente, olá para todos os participantes da FEPUSP. O meu nome é Luzânia e eu também sou docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e atuo na área de toxicologia. Talvez complementando a pergunta da Camila, para a Fernanda responder, por gentileza, essa atuação do farmacêutico na área hospitalar, no seu caso, que tem o maior contato com o paciente, né? No caso, alguns medicamentos, como você comentou na sua apresentação, eles precisam de um controle terapêutico, né? Você poderia, então, dar um exemplo de qual medicamento precisa desse controle e como que ele é importante para o paciente? Claro, então, assim, não é qualquer medicamento que é necessário esse controle terapêutico. Geralmente são medicamentos em que a dose benéfica ela é muito próxima de uma dose tóxica, então a gente tem como exemplos alguns antibióticos da classe chamada aminoglicosídeos, então a dose um pouco maior pode causar uma ototoxicidade, né, uma toxicidade no ouvido, então esses medicamentos é necessário um ajuste de dose de acordo com a concentração dosada no sangue do paciente, alguns medicamentos para câncer, temos um medicamento que ele é usado para condicionar o paciente para um transplante de medula óssea, chamado busulfano. Então, a dose para esse paciente tem que ser muito adequada, então, se a dose for muito baixa, né, se a concentração no sangue do paciente estiver muito baixa, ele vai rejeitar o transplante. Mas se a concentração estiver muito alta, vai causar toxicidade, como hepatotoxicidade, né, que é a toxicidade no fígado, entre outras. Então, esse controle terapêutico, ele deve ser feito, então, nesse tipo de paciente, em que a partir da concentração obtida no sangue do paciente, a gente consegue fazer um cálculo para ajustar a dose para que o paciente tenha o melhor benefício com o menor risco de efeitos tóxicos e adversos. Muito obrigada. Talvez já na sequência, uma outra dúvida de quem está nos assistindo e tem interesse na área de toxicologia, pode ser sobre o curso. Em qual período, né, ou em qual ano do curso eu vou ter
o módulo ou a disciplina, né, de toxicologia, vai demorar muito, né? O curso tem 5 anos, é no primeiro ano, é no terceiro ano, e se esse curso, né, ele é teórico, ele é prático, quais seriam os exemplos dessa prática? Então, eu pergunto para a professora Daniele se ela pode prestar esse esclarecimento, por gentileza. Sim, posso sim. Na verdade, eu vou esperar vocês que estão aí assistindo a gente, né, possíveis ingressantes no nosso curso, vou esperar vocês, só que eu vou esperar um pouquinho, porque a nossa disciplina é dada mais para o final, né, então a gente precisa de uma... A toxicologia é uma ciência muito multidisciplinar, então a gente precisa de várias outras disciplinas antes para chegar até a toxicologia. Então, a toxicologia é dada na parte teórica, no 4º ano, e a gente tem uma disciplina eletiva, né, não é obrigatória, mas é uma eletiva que a gente faz a parte prática. E nessa parte prática a gente aplica os conhecimentos da teórica. Então, por exemplo, é nessa disciplina que a gente aprende a fazer determinação de álcool no sangue, por exemplo, né, com o objetivo forense, aquela análise que vocês estão cansados de ver nos programas de TV aí, de avaliar se a substância que fica, aquela substância, aquele pozinho branco apreendido é ou não uma substância ilícita, que a gente põe aquele reagente que fica azulzinho, então, a gente aprende a fazer isso nas aulas práticas. Aprendemos algumas técnicas de controle ambiental, de controle ocupacional. Então, se a gente vai nas aulas práticas, a gente aplica os conhecimentos de todas aquelas áreas que eu falei para vocês, para formar um profissional que consiga atuar na área toxicológica, tanto na parte teórica, quanto na atuação prática, em laboratório, em hospitais, e até em órgãos de controle. Muito obrigada. Bom, eu estou olhando aqui no chat, e a gente ainda não tem outras perguntas, mas eu acho que tem muitas dúvidas, né? Muita vontade de ter informação sobre o curso, sobre as áreas de toxicologia. Aí eu deixo aberta essa próxima pergunta para quem quiser responder, inclusive o professor Jonas, que é da área de analítica, né? A gente eu assistia, né, esses seriados de TV, aquele programa CSI, né, que mostrava a identificação, a atuação do perito, né? A professora Daniele comentou que 17% dos peritos no Brasil são formados, né, em farmácia, o que é muito importante, e pode ser um facilitador, né, até para aprovação nos concursos. Por isso, vem para a farmácia, né? Mas eu deixo aberta a questão para quem quiser responder. Nesse programa do CSI é muito rápido, tem muito equipamento, né? É tão simples assim, é como parece? A gente tem alguma prática na faculdade que pode remeter a algum daqueles ensaios que eram feitos, né, no seriado de televisão? Eu posso falar, depois o Jonas completa. Eu acho que, assim, o CSI, a gente fala que é o nosso sonho de consumo, né? É lógico que para fazer o CSI, ou para qualquer outra série de TV, existia consultoria. E, logicamente, tinha uma consultoria de toxicologistas, né? Existe ainda uma consultoria de toxicologistas que atuam no background do CSI, né? Para mostrar quais são as possíveis reações e tal. Obviamente, no Brasil, a gente tem um outro cenário. Aqueles equipamentos, alguns... O Jonas me corrija se eu estiver errado, tem alguns equipamentos que eu acho que são até meio fantasiosos do CSI, não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece, o negócio projeta, né, a estrutura aparece, não é bem assim. A gente vive até, porque o CSI é um programa americano e o cenário americano de investimento na pesquisa é completamente diferente do nosso. A gente tem, sim, os laboratórios muito bem equipados, a gente tem um laboratório no estado de São Paulo, o laboratório da Polícia Científica é muito bem equipado, a Polícia Federal tem um prédio, assim, muito, assim, maravilhoso mesmo, enorme o prédio de análise toxicológica, não só de análise toxicológica, né, de análises forenses em geral, e com a atuação na toxicologia ali. Então, assim, nas aulas práticas, vocês vão aprender várias técnicas que são usadas e são, né, usadas como, digamos, inspiração para o CSI. Né? Não que a gente faça a mesma coisa que eles, não com aquela tecnologia toda, mas a gente usa os mesmos equipamentos mais, digamos assim, mais simples, talvez, algumas técnicas mais simples, que na verdade é o que é a rotina, inclusive da polícia americana. Nem a polícia americana não tem todo aquele aparato do CSI. É lindo, né? Eu acho que é o sonho de consumo de todo toxicologista é ter aqueles equipamentos. Mas o objetivo é sempre o mesmo. Né? Então, o objetivo que eles mostram no CSI, que é o que desperta muito interesse dos alunos, é o objetivo também da polícia científica no Brasil.
Então, a gente também tem essa função de identificar o agente intoxicante, né, qual substância foi utilizada, caso de uma substância que foi utilizada como homicídio, né, para matar alguém, ou para ter algum ganho financeiro com a intoxicação de alguém, ou de alguma amostra ambiental, por exemplo, que também acontece, né. Enfim, então a gente tem um objetivo idêntico, né, o objetivo é o mesmo, a situação um pouco, né, o cenário um pouco diferente. Não é, Jonas? A gente não tem tudo aquilo, né? Não, é excelente. Na verdade, inclusive, é uma oportunidade de enfatizar uma grande qualidade do curso nosso, aqui na nossa unidade de Ribeirão Preto, é que a faculdade de farmácia nossa aqui, ela contém os docentes responsáveis pelas disciplinas que a gente chama de disciplinas básicas, como a de química, que é a principal envolvida no desenvolvimento e no uso dessas ferramentas tão sofisticadas, analíticas, dada por docentes da faculdade de farmácia. Enquanto, muitas vezes, outras unidades, elas têm os professores que dão essa parte inicial, né, que ministram essa parte inicial, são de outros institutos. Então, por exemplo, você teria aula de química com um docente do Instituto de Química. Esse é um grande diferencial nosso. Então, você vai ter a chance de conhecer, aprender essas técnicas fundamentais e importantes na formação do farmacêutico por docentes da faculdade de farmácia. Então, todo o ensino é voltado para a formação do farmacêutico. Nós temos mais perguntas aqui no chat. Luzânia, você quer ler alguma delas? Já selecionou? A Sabrina fez uma pergunta agora, a gente está com o tempo, né, curto, mas acho que dá para responder. Então, a Sabrina quer saber sobre o perigo da automedicação. Fê, você fala sobre... Sim, a automedicação, ela é uma prática que não deve ser realizada. Os medicamentos, então, o farmacêutico, ele é o profissional que entende, né, dos medicamentos. Então, sempre é necessário que você tenha ou informações de médico, de farmacêutico, mas nunca pratique a automedicação, porque ela pode ser perigosa, porque assim como eu mostrei aí, alguns exemplos, tem medicamentos que têm efeitos tóxicos, então é necessária sempre a orientação de um profissional, e o profissional farmacêutico, ele está aí para ajudar nessa questão de conhecimento sobre os medicamentos. Até só para complementar rapidamente, Jonas, nesse caso da automedicação, dependendo da condição que você utiliza o medicamento, você pode até favorecer a manifestação de um efeito tóxico. Dependendo da forma como você utiliza, às vezes usa medicamentos em conjunto, ou em alguma condição com exposição a álcool ou outros alimentos, enfim, a gente pode até favorecer a manifestação de um efeito que não era esperado no uso terapêutico. Muito bem, o que distingue muitas vezes uma substância da sua ação farmacológica e toxicológica está diretamente envolvida com a forma de uso. Um uso incorreto aumenta o risco de que essa substância pode oferecer ao organismo. Nós ainda temos tempo para perguntas, aliás, agradeço a participação de vocês. Então, nós temos uma aqui também, só para, que acho que é da Camila, novamente, participando com a gente, que ela colocou o seguinte: o estudo de combate a superbactérias e resistência antibiótica é feita pelo profissional farmacêutico toxicológico? Olha, Camila, sim. Na verdade, o toxicologista, ele atua em em qualquer tipo de medicamento, né? Todo medicamento tem o seu risco. E para um antibiótico não é diferente. Então, como a Fer falou, tem medicamentos que têm a alteração auditiva e tem outros, né? Tem vários outros efeitos que a gente pode esperar. Então, assim. Então, só que, assim, o combate à superbactéria, talvez a atuação do farmacêutico nesse sentido seria mais na área da microbiologia. O farmacêutico seria mais na área de tentar entender quais são os possíveis efeitos decorrentes da utilização de diversos tipos de antibiótico no combate a uma superbactéria. Então, e também até, inclusive, a gente tem essa atuação do farmacêutico até a nível ambiental, né, de ver o que é esse combate à superbactéria, o que vai atuar
como é que vai ser o impacto químico dessa lançamento desses compostos, que uma hora ou outra eles vão chegar no efluente, como é que isso vai impactar o ambiente de forma negativa. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, muito boa. Zânia, você tem algo a agregar aí com a gente? Eu agora acho que a gente parte para os nossos comentários finais, né, sobre a atuação do farmacêutico na área de toxicologia. Né? Então, rapidamente, né, a mensagem que vocês deixam, então, para aquela pessoa interessada na área de farmácia e que também tenha um interesse na área de toxicologia, o que vocês poderiam deixar como mensagem final? Então, a minha mensagem é que, como eu falei, a toxicologia é a área mais interessante da farmácia. O nosso curso de farmácia tem um diferencial em relação a outros cursos, puxando sardinha para o nosso lado. A gente faz uma divisão da toxicologia, então atualmente são 5 docentes que estão atuando na disciplina de toxicologia na graduação, e cada um dos docentes que atua na sua área de expertise. Então, cada área da toxicologia no nosso curso aqui nas Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto é dado por um especialista na área de toxicologia que ele está ministrando. Então, isso é um super diferencial do nosso curso. Tirando isso, todos os professores da toxicologia são super legais. Então, a gente espera vocês aqui. Então, para o final do curso, eu aguardo vocês para a melhor parte da farmácia. Por isso que é dado no final, né? O melhor sempre fica para o final. Sim. O que eu posso falar é que eu sou apaixonada, né, por essa área da toxicologia de medicamentos, né, como farmacêutica, adoro estudar medicamentos, e eu acho que a toxicologia, ela permite também ter esse leque todo todas essas áreas, então você vai ter um conhecimento bem abrangente, né, tanto na área de medicamentos, que é mais específica do farmacêutico, mas também na área ambiental, ocupacional, então é uma área muito interessante dentro do curso de farmácia. Muito bom. Antes de eu encerrar minha participação, né, e de passar para o Jonas fazer o encerramento final, eu só queria dizer que a toxicologia é uma área muito legal, mas a mais legal é a toxicologia genética, que estuda, ambiental, que estuda os danos induzidos no DNA. Obrigada. Espero que a gente tenha tido a chance de transmitir para você o convívio que nós temos aqui, num tipo de atividade que envolve interação entre profissionais diferentes. Se você tiver nos honrar com a escolha de vir aqui estudar conosco, nós vamos oferecer o melhor para a sua capacitação. Vamos ficar muito felizes de ter você aqui. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o farmacêutico, se mantenha ligado aqui nesse canal, acompanhe as próximas lives e siga a FCFRP nas redes sociais, interaja conosco, mande suas perguntas, você receberá sua resposta tão logo seja possível. Obrigado pela atenção, esperamos logo ver vocês aqui. Obrigado, pessoal, por participar desse momento com a gente aqui. Um grande abraço a vocês e boa sorte. Boa sorte.